Brasil colonial. Sobre a sociedade colonial brasileira, é importante ressaltarmos novamente sobre a miscigenação. Os indígenas nativos aqui do Brasil possuíam o hábito de praticar a poligamia, ou seja, o hábito de possuir várias mulheres. E para fortalecer a aliança entre indígenas e portugueses, os indígenas ofereciam as mulheres de sua tribo aos portugueses para passar a noite com eles. Esse contexto fica bem explícito no livro da Iracema, José de Alencar. Mas essa miscigenação não só ocorria entre os europeus e os indígenas, mas sim com os africanos que estavam começando a vir para cá escravizados. Observando a pirâmide ao lado, ao topo temos a elite colonial, que seria os senhores, donos das casas grandes. Ao meio tem um setor intermediário, que seriam os atorzões, os alfaiates, os padres. Não era elite, mas também não era escravo. E no final temos os escravos. Temos aí uma grande estratificação social, porque quem era elite nunca ia ser intermediário ou um escravo. Quem era intermediário nunca ia ser uma elite, mas também não ia ser escravo. E escravo nunca ia ser da elite, nunca, às vezes, muito raramente ia ser um intermediário, mas muito raramente. Falando sobre o caráter rural, porque era lá no campo onde tudo ocorria. Lá ficavam as casas grandes, onde morava a elite, e um pouco mais afastado as senzalas dos escravos. Às vezes ocorria também de ter uma pequena capela, mas enfim, os engenhos de açúcar, tudo ficava lá no meio rural. O patriarcalismo é onde nós podemos observar na foto o homem na frente de tudo. Ele determinava o poder dentro do seu engenho, dentro das casas grandes, dentro da sua família, nos passeios, em tudo ele tinha o poder de dominar e de mandar. Olha na foto que é importante observarmos que no fundo aparecem os escravos. E isso não era obrigação deles ir em passeios, em tudo que eles faziam, mas sim era uma forma de eles ostentar escravos. Falando de aristocratização, lembramos de aristocracia, mas o que seria um poder concentrado? Um poder na mão de só quem tinha terra tinha um poder, que mandava em tudo. O resto era resto e não tinha direito nenhum. Então naquela época só quem tinha o poder do governo era quem tinha mais. Agora sobre patrimonialismo, é importante ressaltar sobre a corrupção de hoje. Se hoje em dia o Brasil vive em tanta corrupção, é a herança desse patrimonialismo, onde esses senhores consideravam o bem público como seus bens particulares, e assim nada ia para frente como uma má administração até nos dias de hoje. Administração colonial. Para melhor organizar a colônia, o rei resolveu dividir o Brasil em capitanias hereditárias. O território foi dividido em faixas de terra que foram doadas aos donatários. Esses podiam explorar os recursos da terra, porém ficavam encarregados de povoar, proteger e estabelecer o cultivo de cana-e-açúcar. No geral, o sistema de capitanias hereditárias fracassou, devido à grande distância da metrópole, de falta de recursos e dos ataques dos indígenas e piratas. As capitanias hereditárias de São Vicente e Pernambuco foram as únicas que apresentaram resultados satisfatórios graças ao investimento do rei e dos seus empresários. Após a tentativa fracassada de estabelecer as capitanias hereditárias, a coroa portuguesa implantou no Brasil o governo geral, que era uma forma de centralizar e ter mais controle sobre a colônia. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, que recebeu do rei a missão de combater os indígenas rebeldes, aumentar a produção agrícola do Brasil e defender o território e procurar ouro e prata. Também existiram as câmaras municipais, que eram órgãos políticos compostos pelos chamados homens bons. Eles representavam os ricos proprietários que definiam os rumos políticos das vilas e das cidades. O povo não podia participar da vida pública nesta fase. A religião oficial durante o Brasil colonial era o catolicismo. O Estado controlava a igreja através do padroado régio. Qualquer atitude, a igreja tinha que ter o beneplácito do imperador, ou seja, ela precisava de uma aprovação. A Igreja Católica estava perdendo fiéis na Europa em função do luteranismo, do calvinismo e do anglicanismo. Então muitos grupos de sacerdotes vieram para cá no intuito de ganhar novas almas. Eles pensavam que os indígenas precisavam ser purificados e incorporados no mundo cristão. A cultura desenvolvida no Brasil durante o período colonial foi resultado da mistura entre costumes europeus, indígenas e africanos. Houve então um sincretismo religioso, que foi a manutenção de muitos valores e costumes, pois os africanos resistiram à destruição de sua cultura. A língua falada na colônia também refletia a miscigenação cultural. A educação estava sob o controle da igreja e eram ensinados um padrão educacional europeu. Toda a cultura sofreu o controle e a punição impostas, ou pela Igreja Católica ou pelo Estado português. A economia colonial tinha um único intuito, que era satisfazer a metrópole. E uma das primeiras economias foi o escambo, que foi uma troca de mercadoria entre os índios e os europeus. E nessa troca envolvia o pau-brasil e objetos como espelhos, canivete, essas coisas. E os índios pensavam que essa troca era justa, pois eles pensavam que tinha muito pau-brasil. Então eles achavam que não ia acabar entrando em extinção. E não foi bem isso. A outra economia foi os latifúndios. O latifúndio era dono de grandes extensões de terra. E nesses latifúndios ocorreu o plantation, de forma de monocultura. O que era monocultura? Era quando plantam um único tipo de espécie. Nesse caso, eles plantavam cana-de-açúcar. E nesses locais também tinha os engenhos, que engenhos serviam para refinar açúcar, era onde acontecia todo o ciclo da açúcar. Outra
economia foi o ciclo do ouro, que surgiu quando o açúcar deixou de ser o produto mais procurado, deixou de ser o principal produto. E com isso, os portugueses teve que procurar outra forma de economia, que foi onde eles encontraram as minas de ouro, que foi em Minas Gerais e Goiás. Uma das economias que não podemos deixar de citar que foi a escravidão. Ocorreram dois tipos de escravidão. Foi a escravidão vermelha, que foi no começo, que foram os índios, e a segunda foi a escravidão africana, que foi os negros.